Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Começo em nome de Deus, o que realmente o misericordioso. A formação de compreensão da maneira como que eu compreendi, ou da maneira como que eu compreendo, Allah é cada muçulmano. Allah é Ele. Então, o pilar dele é Al-Kaaba, uma cabana que foi construída com os arabianos lá em Meca, porque o caminho Islã é aprofundado lá na Árabe. Mas esse caminho Islã, pilar dele é Jesus Cristo. Ali chama-se Isa ibn Maryam. Masih Isa ibn Maryam. Então, e Qur'an é Evangelho. Tradução de Qur'an é Qur'an, é Evangelho. Mas existem os incompreensíveis que dizem que Qur'an é a palavra de Allah, mas sim, da maneira como que se deseja, porque Allah é comum de um partido, é a mesma coisa com Frelimo. Allah com Frelimo é a mesma coisa. Quando dizer que eu sou da Frelimo, eu sou Frelimo, é a mesma coisa dizer que eu sou de Allah, eu é Allah. O significado que se eu sou da Frelimo, ou dizer que eu sou da Arnam, eu tenho direito de matar uma pessoa que é da Frelimo, que não é da Arnam. Por quê? Arnam não é Deus. A Frelimo não é Deus, Islã não é Deus, cristão não é Deus. Esses já são grupos, profundados com alguns das pessoas que têm significado dele. Então, dentro desses grupos, os presidentes de grupo é que são salvados nesses grupos. Por exemplo, o grupo da Frelimo, o rei da República, a partir dos princípios que começaram, eles é que são salvos primeiro do que os seguidores. Grupo de Renamo, o rei do partido, é que é salvado que recebe muito dinheiro do que os seguidores. O rei do Islã, aquele shehe, é que recebe conta grande do que os seguidores. Então, Muhammad também, quando ele combatia a guerra dele, ele é que tinha conta grande do que os seguidores. Marta Davi, quando ele combatia, ele é que recebia conta grande de mulheres, ele é que recebia numerosas das mulheres bonitas do que os seus seguidores. Então, o significado que a palavra religião é comportamento construído por o homem, por o seu significado, cada homem, consoante do seu significado. Numa de que eu aqui, como sou homem, vou ficar precipitado com as mulheres, vou ficar precipitado com o dinheiro, vou ficar precipitado com a riqueza, vou ficar precipitado por o orgulho, vou ficar precipitado com qualquer motivo. Então, dali mesmo eu tenho o direito de ir no curandeiro, tratar meu corpo, começar então a criticar as pessoas e conquistar os grupos para me apoiar o meu comportamento enquanto eu estou a tratar mal as pessoas. É onde que vê esses grupos de religião e partido. Religião e partido é a mesma coisa. Isso aqui não é falando de Deus. Isso aqui é falando do homem. Deus não tem nada a ver disso. Você ser da Arnamo, você ser da Frelimo, você ser do Islã, você ser do cristão, você ser do MDM, você ser dos Rastafari, você ser dos ricos, você ser dos pobres. O que Deus quer, você só ficar humilde pelo nome de Deus. Mas Allah não tem peso. As pessoas que adoram Allah se identificam totalmente que Allah não é Deus. Allah é pilar dos muçulmanos. Allah é cada muçulmano. E muçulmano é que tem julgamento. Numa de que você se falar coisas de não acreditar grupo islamo,
os muçulmanos se reúnem para te matar a você. Então o significado que Allah são eles, porque são eles que ficam nervosos sobre o assunto de defender o Islã, não é Deus. Deus não fica fortificado para defender o Islã. Deus não fica fortificado para defender cristão. Deus não fica fortificado para defender Renamo. Deus não fica fortificado para defender a Frelimo. Somente os que da Frelimo é que fica fortificado para defender o partido de Frelimo. Os da Renamo é que fica fortificado para defender o partido de Renamo. Os islamos é que fica fortificado para defender o partido dele do Islamo. O Islamo no árabe chama-se espólio. O partidários. O espólio são as coisas que as pessoas ganhavam no combate. Então aqueles são partidários, os partidos. Então, passa aqui os outros, quando eu estou a recitar o Alcorão por português, eles falam que aquele seu caderno que costuma você ler ainda existe, já é caderno. Numa de que Islamo é árabe. Português, livro de português é caderno. Isso é para os muçulmanos. Então, são eles que estão a julgar a matar os inocentes para obrigar as pessoas a adorar uma campa, não sei, de Muhammad, não sei, campa de Abraão, não sei o que, essa cabana que construiu os arabianos lá em Maca, porque o que está lá em Maca é essa cabana de Al-Kaaba. O assunto de Maca não é Allah. Se é Allah, é esse Al-Kaaba, é que é Allah, é que está lá em Maca. Esse Allah não está construído aqui em Moçambique. Aqui em Moçambique aqui não tem. Allah está em Maca. Foi construído lá em Maca. Então você, para ser amigo dos arabianos, tem que amaldiçoar sua raça. Se amaldiçoar sua raça, abençoar a raça dos arabianos e aprender a língua árabe. Então, anualmente, você tem que ir até lá na Árabe para se apresentar com os arabianos que alô, nós, ou eu aqui, sou um dos Jawá, que assinei para amaldiçoar minha língua Jawá, para abençoar vossa língua árabe. Então, assim cheguei aqui para vir se apresentar convosco que eu aqui estou na vossa conta, conforme como da vossa recomendação. Então, os arabianos que vão dizer que então, adora lá essa cena aqui. Que nós construímos para as pessoas que aceitaram amaldiçoar a tradição deles para adorar nossa tradição. Então, quando chegar aqui, tem que encarnar nessa construção aqui. Então, todos têm que encarnar aí. E aquela construção, eu construí uma feira terrível que entra trilhões de bilhões lá na Árabe. Porque os que estão aí para se apresentar aí não são pobres, são ricos. Aí pensar sobre preço, comida sob preço, aí escreve-se qualquer cena aí por língua árabe, com pinto de ouro aí, você, 1 grama, pode vender, a escrever as coisas, 1 grama, você a vender um preço de 10 ou 20 gramas. Esse são o programa dos arabianos por causa das pessoas que aceitaram amaldiçoar a língua dele para vir abençoar a língua dos arabianos. Por causa do homem chamado Muhammad, ele, por testemunhar que Jesus Cristo não morreu. Mas o assunto foi nascido por o Espírito Santo, que um anjo saiu lá em cima, veio se encontrar com a Maria, depois Maria para pegar grávida por o poder do Espírito Santo. Cristão e muçulmano estão certos nessa fé. Cristão fala que Jesus Cristo foi nascido por um anjo e Muhammad fala que Jesus Cristo foi nascido por um anjo. Esses são os evangelhos que não é Jesus Cristo que escreveu. Escreveu Mateus no livro da Bíblia, escreveu Marcos, escreveu Lucas, escreveu João, escreveu Atos, escreveu os Romanos, escreveram os Efésios e escreveu os Arabianos. Então, esses de Mateus, Marco, Lucas, João, Atos, Romanos, Efésios, Tessalonicenses, esses todos escreveram que Jesus Cristo morreu e o terceiro dia ressuscitou e ele voou para no céu. Então, Muhammad, esses os arabianos,
escreveram Jesus Cristo não morreu. Somente Deus enviou escada, ele foi para no céu. Em vez de lhe chamar Jesus Cristo, lá lhe chamaram Isa ibn Maryam. Masih Isa ibn Maryam. Então não morreu. Somente Deus enviou escada para ir no céu. Então o que falou Muhammad é de Jesus Cristo vir ser nascido por o Espírito Santo e foi no céu. Mas não morreu. Isso é o que falou Muhammad. Então as pessoas estão a adorar aqui campa de Muhammad por causa de testemunhar Muhammad que Jesus Cristo não morreu. Aí a diferença de cristão e muçulmano. Cristão disse que Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. Muçulmano disse que Jesus Cristo não morreu. Somente quando chegou o destino de ir no céu, somente Deus fez para ascender para ir no céu. Então, por causa de Muhammad dizer Jesus Cristo não morreu, é onde que a campa dele foi chamado como Kibrat. Então, o dia do juízo final, quando surgir, as pessoas vão ficar paradas na campa de Muhammad, para esperar Muhammad acordar, para lhe dizer, para testemunhar que se na verdade Jesus Cristo morria ou não morreu. Então, o que está a se tratar no Alcorão, no cristão e islamo, é de acreditar que Jesus Cristo foi nascido por o Espírito Santo, e cristão acredita que Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. E Muhammad, Islamo acredita que Jesus Cristo não morreu, mas ele foi no céu. Então o cristão disse que ele ainda está vivo, vive no meio de nós por Espírito Santo. Mas ao morto ele saiu, foi no céu. Então foi no céu encarnal. Então lá voltou espiritual. Então os muçulmanos que dizem que não morreu, eles ainda não receberam a vinda de Jesus Cristo do céu espiritual para na terra. Mas os cristãos que acreditam que Jesus Cristo morreu e o terceiro dia se ressuscitou, eles receberam a fé que Jesus Cristo já veio em espiritual, assim estão a viver com ele encarnal. Mas o muçulmano ainda disse que Jesus Cristo há de vir. Mas os cristãos já receberam a fé que Jesus Cristo já veio. Então aí há guerra entre muçulmano e cristão sobre assuntos de informação de Jesus Cristo. A guerra que está aqui é informação de Jesus Cristo. Então parte dos muçulmanos cristãos são os religiosos, mas o mal dele é que ele de acreditar que Jesus Cristo morreu e o terceiro dia foi no céu. Então, esta conta é onde que os muçulmanos ficam contra com os cristãos. Então, nós que estamos aqui fora, os muçulmanos ficam contra conosco, porque nós não se juntamos com os muçulmanos para adorar a campa de Muhammad por causa de testemunhar que Jesus Cristo não morreu. Então, Allah é cada muçulmano, Allah não é Deus. E é por isso que dentro de todas as palavras de pregação de verdade, o muçulmano fica bem nervoso, quase para matar, porque a religião islâmica pertence ao muçulmano, não pertence a Deus. A religião islâmica pertence aos muçulmanos, não pertence a Deus. A religião cristã pertence aos cristãos, não pertence a Deus. A religião Frelimo pertence aos da Frelimo, não pertence a Deus. A religião Renamo pertence aos de Renamos, não pertence a Deus. A religião MDM pertence aos de MDM, não pertence a Deus. Somente Deus pertence a essas pessoas que estão dentro desses grupos. Todos esses pertencem a Deus, mas os grupos deles pertencem a eles. E por isso vai encontrar, vai dizer que muçulmano é religião de Allah. O que é Allah? Existe aqui mesquita que vem em Medina. Existe aqui mesquita que vem em Meca. Falam, explicam bem. Existe aqui Allah na Kasakun. Existe aqui Allah al-Mujahidina, outros são do Egito. Existe Allah al-Shabab, outros são de Medina. Existe Allah na Kasakun, outros são de Meca. Allah Muhammadia são não sei de onde. Allah é a mesma coisa como esse cristão. Cristão católico é dos romanos. Cristão universário vem de Brasil. Cristão de sempre of God, que é a Assembleia de Deus, vem da Inglaterra. E cristão, não sei, Zione, Igreja de Cristo, vem na Austrália.
cristão vê numa de que cada cristão, esse cristão aqui, foi aprofundado cada cristão no seu país. E esse islamo aqui, cada islamo foi aprofundado no seu lugar. Então, as pessoas somente só estão a se meter no grupo, a levar o comportamento que está dentro do íntimo dele, está a se colocar naquele grupo. Então, cada um percebe da sua maneira. Então, quando eu falo, diz que aquele caderno que você costuma ler ainda tem. Então, já são essas pessoas que estão a eliminar as pessoas lá em Cabo Delgado para obrigar as pessoas a adorar a campa de Muhammad. Por causa de Muhammad testemunhar com seu povo que Jesus Cristo não morreu. Porque o causa que está nesses evangelhos aqui, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, o Evangelho dos Atos, o Evangelho dos Romanos, o Evangelho dos brasileiros, o Evangelho dos Efésios, o Evangelho dos arabianos, esse que chama-se Corão, tudo isso, esses evangelhos aqui, conta-se a história de Jesus Cristo. Somente o Evangelho dos arabianos, Jesus Cristo foi desmortificado como é Isa ibn Maria. Abraão foi chamado Ibrahim, José foi chamado Yusuf, Roté foi chamado Ruth, não sei, Moisés foi chamado Musa, Maria foi chamado Mariam. Então mudaram aquelas palavras, mudaram para surgir como esse Muhammad falava conta dele diferentes, ele não vinha testemunhar conta de Jesus Cristo, por enquanto Muhammad, o que ele vem testemunhar conta de Jesus Cristo, que ele não morreu, foi nascido por Espírito Santo, e depois de Jesus Cristo fazer uma pregação, no Mateus capítulo 10, versículo 34, ele a dizer que vocês não pensam, quase a cabeçaram, vem divisões por causa de Jesus. Divisões por causa de Masih Isa ibn Maryam. Está no Mateus capítulo 10, versículo 5. A cabeçada disse que divisões por causa de Jesus. Não vem uniões por causa de Jesus. É divisões por causa de Isa ibn Maryam. Então a palavra diz assim, no Mateus capítulo 10, versículo 34. Diz que vocês não pensam que eu vim para trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas sim conflito de espada. É que é guerras. Eu vim para fazer com que essas coisas de conflito de espada acontecer. O filho ficará contra o seu pai. O filho ficará contra o seu pai. Essa palavra quem construiu é Jesus Cristo. Ao começar aí então na pregação dele, quando está com os seus discípulos Marta Mateus. Então é onde que ele ensinou às pessoas que o nascimento dele foi um anjo que veio do céu para vir falar com a Maria, enquanto a mãe a Maria nunca se coabitou com homem nenhum. Então a Maria, para pegar grávida por poder do Espírito Santo, nascer criança, nome dele vai ser Jesus. Por causa dessa pregação de o filho ficará contra o seu pai. E a filha ficará contra a sua mãe, e a nora ficará contra a sua sogra. E o inimigo de uma pessoa será hoje da sua própria família. Então, todas essas, a oração que está a surgir parte da mesquita e na igreja, são a oração para ser inimigo de uma pessoa, será hoje da sua própria família. E própria sua família, primeiro é o seu pai, e o pai com o filho. Porque aí é onde que há nome. Se eu sou Hassan Said, o significado que meu nome, primeiro, segundo, é o meu pai. Então todas as crianças, o nome vem fulano ibn fulano. Fulano ibn fulano. Numa de que Hassan Said, se é João Antônio, Joaquim Tissano, Jacinto Filipe. Então, o significado que o nome do filho com o pai é que é primeira família. Então, dentro da oração da religião, o filho ficará contra o seu pai. Então, no 37, capítulo 10, versículo 37, onde que Jesus concluiu que quem ama seu pai ou sua mãe mais que do que a Jesus Cristo,
essa pessoa não está favorecido com Jesus Cristo. Da maneira como que Jesus Cristo não lhe amou o pai dele e não lhe amou a mãe dele. E a mãe dele lhe negou no Mateus capítulo 10, 12, versículo 46. A Cabeçaro disse que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos, numa de que o pai dele e a mãe dele não são família de verdadeira. Então, o que é a família verdadeira? E dentro dessas famílias dele de verdadeiras é onde que se levantou Judas e Iscariotes para trair Jesus e para ser crucificado. E o mandamento de Deus disse que o quinto mandamento, Êxodo 20, versículo 12, Deus disse que ao seu povo: respeita o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos de vida na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. E no Levítico, versículo 20, capítulo 9, Deus disse ao seu povo: quem vai amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, essa pessoa será julgado à morte, vai ser destinado morto. E a própria pessoa será culpado pela sua morte, porque ele desprezou o seu pai, desprezou a sua mãe. Então Jesus Cristo desprezou o seu pai, desprezou a sua mãe. Primeiro começou a desprezar o pai dele. No Mateus capítulo 10, versículo 35. Quem ama seu pai, o filho ficará contra ao seu pai. E ele ficou contra com seu pai, se apresentou com os seus discípulos como ele foi nascido por Espírito Santo. Então, quando chegou o tempo dele se distanciar em casa dele, a Maria, quando arrumou os irmãos dele para ele visitar no campamento onde que Jesus Cristo se campava, ele marcava audiência. É onde que encontra no Mateus capítulo 12, versículo 46. Quer dizer que a verdadeira família de Jesus são seus discípulos. Quer dizer que enquanto Jesus estava falando ainda para a multidão, enquanto sua mãe e seus irmãos, eles chegaram, mas eles ficaram do lado de fora, mas pediram para se avistar com Jesus. Alguém então que lhe falava, que lhe marcava aquela audiência, foi até onde que há Jesus e lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Eles vieram para vir se avistar com o Senhor. Jesus então rejeitou que quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses meus discípulos que estou com ele aqui. E dentro desses seus discípulos, Judas Iscariote que levantou para trair Jesus Cristo ser crucificado. E diz que aqueles todos que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, é que é meus irmãos, é que é minhas mães. O significado que a Maria, ele não fazia a vontade do pai dele, de Jesus que está no céu. Então, ele já sabia que a vinda deste Maria aqui, onde que ele vinha, ele vai divulgar o segredo que este aqui não é um filho não é filho do Espírito Santo. Esse é o meu filho que nasci eu com o meu marido José Carpinteiro. Então Jesus Cristo, para defender essas vergonhas aqui, e ele conhecia o comportamento da mãe dele, viu não. Esse aqui vai divulgar meu segredo, onde que ele purou a mãe dele, para não estar aí perto de Jesus Cristo. Então aí cada pessoa surge da maneira dele. Ah não, você está a entender mal. Jesus Cristo estava a ensinar, sim, estava a ensinar, mas queria dos outros para ficar a rejeitar a mãe dele, para eles se considerar, a rejeitar o pai dele, rejeitar a mãe dele. Eles se consideraram como o filho de Deus. Então são essas pessoas que dizem que Deus é pai. Essa é a ensinatura de Jesus Cristo de rejeitar o pai dele e a mãe dele. Então as pessoas que viram que aquilo ali é bom, é que construíram a religião cristã, e árabe chama-se Islã, para conduzir isso aqui, não se insistir em amor entre nós, para verificar o comportamento desse malfeitor ali que ensinou lá na Israel para as pessoas no mundo não existir fé. E no fim do jogo ele é que se identificou com as pessoas que eu com Deus somos um. Jesus e esse com Deus são um. O significado que Deus é Jesus. Isso é uma ensinatura que Jesus Cristo ensinou, mas quem escreveu isso é o Marta Lucas. Depois de Marta Lucas é que seguiu o Marco. Depois de Marco é que seguiu o Lucas. Depois de Lucas é que seguiu o João. Depois de João seguiu
Atos, depois de Atos seguiu a Romanos, depois de Romanos seguiu no seu a Efésios, no seu a Tessalônica, não sei o que, até vir terminar os arabianos, último. Mas Jesus nunca escreveu. Isso estava a escrever esse de Marta Muhammad a dizer que aconteceu isso com Jesus. Mas aonde que aconteceu essas coisas? Eles ninguém estava. Esse de Marta Lucas, só lhe viram, Marta Mateus, só lhe viram, só Jesus Cristo, quando já cresceu, está a começar a pregação. Mas aonde que foram nascidos, eles não estavam. Somente aquilo que Jesus Cristo pregava é o que eles já gravavam e escreviam. Se é verdade, se não é verdade, quem sabe são eles. Essa é uma história que nós estamos a ler no livro. Então, se nós já queremos de maluquecer a ficar contra entre nós, a se ofendermos, ficarmos contra, a querer se matarmos, se formar exércitos, não sei, de Al-Shabaab, para matar as pessoas que acreditaram que Jesus morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu. Porque Muhammad disse que Jesus Cristo não morreu, mas se ele foi nascido sim, por o Espírito Santo sim, mas morrer só é que não morreu, mas no céu sim, foi no céu sim, somente esse assunto de morrer é que não morreu. Então aí mesmo já começa a vingança, a pessoa construir um exército de Al-Shabaab para matar as pessoas que acreditaram que Jesus Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou, depois foi no céu, porque Muhammad disse que Jesus Cristo não morreu. Isso tudo são histórias que as pessoas estão a ler nos livros. Então o que vem falar Muhammad é que Jesus Cristo foi nascido por Espírito Santo e ele não morreu. Somente Deus enviou, cada foi no céu. Isso é que é pregação que o Muhammad surgiu em Meca para pregar o seu povo. Islã é árabe. Não é a religião. A religião é cristã. Somente por usar língua árabe, a falar-se conta de Jesus Cristo por língua árabe, lhe chamar Isa ibn Maryam, é onde que vai surgir o nome Islã. Mas o assunto é Jesus. Não morreu. Ele é um Deus por o Espírito Santo. Então as pessoas estão a levar a marquiriadez de não coordenar com os pais deles em casa dele, então anda a confusionar todos os bairros. Numa de que você conseguiu se coordenar com teu pai lá na tua casa para ouvir o que os seus pais estão a te mandar para você construir a familiaridade, está a discutir com seus pais, está a se arrançar fora dali, só você está a andar a criar problemas só na sociedade. Ouvir uma coisa, só a pessoa a falar uma vez e não tem tempo de escutar aonde que começou e aonde que vai terminar. Só você ouvir uma palavra, só sair lá onde que você vai construir sua conta. E voltar a falar mal daquela pessoa. Encontrei esse gajo aqui, está a insultar o Islã. Encontrei esse gajo aqui, está a insultar cristão. Encontrei esse gajo aqui, está a insultar Frelimo. Encontrei esse gajo aqui, está a insultar Renamo. Pronto, porque você é um rebelde desde na infância dos seus pais, você é um maldito. Não é falado. E não quer nada a ver, não sendo da maneira que você está a ver. Então, Allah é cada um de vocês que são rotos. Muçulmanos, todos os muçulmanos são Allah. A religião é cristã. Islã é árabe. O que está a se falar aí, Jesus Cristo foi nascido por Espírito Santo e Jesus Cristo não morreu. Jesus Cristo foi no céu. Isso é o que se fez para construir o Alcorão. Então o Islã é árabe. Por causa de usar língua árabe, essa história de Jesus Cristo, é onde que vem a palavra Islã. Islã é árabe. Mas Abraão é o dos israelitas. Esse Al-Imran é dos israelitas. Surat Maryam, esse Maryam é dos israelitas. Roté é dos israelitas. José é dos israelitas. Esse Musa é dos israelitas. Todos esses mensageiros que foi contados ali são esses mensageiros que estão lá na Bíblia. Então religião é cristão, Islã é árabe. Salam aleikum é Islã. A paz esteja contigo é tradução, que é cristão. Wa aleikum salam e contigo esteja a paz. Então essa paz é que é cristão, porque é tradução. Islã é árabe. Essa é uma ensinatura que ensinou é Jesus Cristo, não é Muhammad. Muhammad traduziu por língua árabe para o seu povo. É da mesma forma como que nós aqui estamos já sendo traduzido essa Bíblia aqui por língua portuguesa, porque é nossa língua nacional
Aqui em Moçambique é português. Então existem outras bíblias que vêm aqui por língua lomé. Tem bíblia por língua inglês. Tem bíblia por... Esses de todos, esse Corão é bíblia esse. Por língua árabe. Então foi visto como é um livro diferente por causa de Muhammad, testemunhar Muhammad não morreu. Somente a diferença é isso, mas tudo que se contou na Bíblia é o que se contou no Alcorão. Aquilo foi chamado Islã por causa de usar língua árabe. Então nós é que estamos a maluquecer, que não compreendemos as coisas, estamos a levar as coisas em corrupção. Da maneira de rebeldia, que nós fomos rebeldes desde na infância com os nossos pais. Então estamos a andar, cada coisa estamos a invadir, nós sermos primeiro só. Esquecer que aqui no mundo há Deus, cada um Deus é Ele. Perguntar disse que eu estudei, eu leio. Se estamos a ler, essa é uma história que foi escrita no livro. Para esses colonizadores. Cristão veio aqui por colonização romana. Islã veio aqui por colonização arábica. Isso aqui são colonizações. Não há nada de religião. Religião se é religião, mas não é conta de Deus. Isso aqui é conta dos romanos. Cristão é conta dos romanos. Veio aqui com a igreja católica. Islã é conta dos arabianos. Veio aqui com uma igreja que estava a ser escrito La ilaha illallah Muhammad wa Rasulullah na porta dele. Mas agora está cheio. O significado que lá tem patrões que enviam essas mensagens. Então, é preciso inclinarmos nossas cabeças para compreendermos. Se é Deus, vamos rezar bem Deus. Se é caminho de Deus, nós não podemos se dirigirmos para Imaca. Imaca não é caminho de Deus. Imaca é caminho dos arabianos para você ir na Árabe. Na Israel não é caminho de Deus. Na Israel é caminho dos israelitas para você ir no Israel. Então isso de fé cristão somos o povo de Israel. Você está se viajar daqui para na Israel por via espiritual. Espiritual do pensamento. Você é carnal, mas está se entregar uma viagem espiritual por causa do seu pensamento daqui para se acampar como é de Maca. E se chama-se a Maca. Então tem que aprender árabe, se considerar você como um povo de Maca. Então, Allah é cada muçulmano. O julgamento está com ele. Você basta rejeitar o que foi formado no Islã, da maneira como que então cada muçulmano foi dado ordem de ficar em pé para fazer julgamento com as pessoas que não favorecem o Islã. Então, Allah é um partido. Cada muçulmano é Allah. Esse julgamento está com ele. Deus não tem nada a ver desse assunto. Você vai na mesquita, não vai na mesquita, seu saúde vai apanhar, seu sustento vai apanhar, sua conta vai receber. Você ir na igreja, não ir na igreja, Deus não tem nada a ver dessa conta. Essa conta aqui são coisas formadas aqui no mundo. Aqui. Fomos nascidos, encontramos e morremos e deixamos as pessoas a conduzir. Nós viemos aqui nua e voltamos aqui nua. Sem poder nenhum. A paz de Deus esteja conosco para sempre. Amém.